Olá pessoal, tudo bem? Iniciar nossa aula de matemática aqui com o professor Beto Lopes. Essa aula vai ser disponibilizada em vídeo, tá? Onde cada um vai estar assistindo o vídeo. Vou disponibilizar o material em PDF também e você vai estar acompanhando aí, tá certo? O nosso material, tá? Essa aula é preparada com base no nosso livro didático. Então, quando você receber o seu livro futuramente, você pode estar acompanhando, tá certo? Esse material aí tá no livro didático, tá certo? Então, vamos aqui, eu vou estar passando aqui, certo? O material em PowerPoint e nós vamos aqui juntos, tá certo? Apresentando o material, certo? Se alguém tiver dúvida, pode sim lançar a pergunta no horário da nossa aula. Estarei disponível com vocês, tá certo? No horário aí reservado no nosso calendário, tá certo? Então, gente, hoje nós vamos tratar de dois conjuntos numéricos. Hoje, o conjunto dos números naturais, tá certo? E dos números inteiros, certo? Nós vamos tratar esses dois, naturais e os inteiros, e na próxima aula a gente trabalha outros conjuntos, tá? E daí, antes de tratar os conjuntos, gente, falar da necessidade, tá certo? De símbolos para representar quantidade no nosso meio, no nosso dia a dia. Desde a antiguidade sempre foi necessário essa relação, tá? E a associação de símbolo com uma quantidade, certo? A cada dia foi mais necessário e foi evoluindo até que hoje nós conhecemos, né, diversos conjuntos numéricos. Isso vem surgindo com uma necessidade. E a nossa apresentação aqui, tá, segue essa ordem aí, tá certo? De necessidade e de descobertas, tá certo? A gente segue aí essa linha do tempo aí, tá? Sendo que o conjunto dos números naturais, representado pela letra N, né, certo? Foi assim o primeiro a ser descoberto, porque ele é o mais básico, ele é o mais simples, certo? Representado pela letra N e formado por esses algarismos aqui, ó, certo? Ó, 0, 1, 2, 3, 4, 5, né? Infinito para a direita. A reticência significa que existem infinitos números para cá, tá bom? E existe também o conjunto dos números inteiros, né? Esse conjunto surgiu devido à necessidade de representações que os naturais não era possível, certo? Um exemplo assim de um saldo, né, negativo, algo que ficava em falta, então era necessário um número negativo. E lá não era possível, então foi assim descoberto esse conjunto, tá? Então, sempre através de uma necessidade. Então, olha só. Os números inteiros, ele é representado pela letra Z, contendo todos os números naturais, ó, certo? Que nós já vimos há pouco tempo, tá certo? E também eles para a esquerda, só que negativo. E para a direita, né, positivo. Quando uma representação não tem nenhum sinal, significa que é positivo, tá? E aqui nós temos números inteiros, pessoal, tá bom? Trazer aqui uma atividade rápida aqui, ó, que é uma aplicação. Nós apresentamos, né, vamos agora aplicar, onde a gente trabalha com esses números, ó. Em uma cidade que há grande variação de temperatura, os termômetros marcaram pela manhã menos 3 graus. E ao meio-dia, certo? 20 graus, positivo, né?
qual a variação de temperatura que ocorreu nesse período. Então está aí uma representação, uma aplicação desse conjunto. Ó. Temperatura negativa, temperatura positiva. Então, qual é a variação? Quanto variou? Certo? Então, a gente trabalha isso aí, resolve isso aí da seguinte maneira. Certo? Nós vamos subtrair a temperatura final da inicial. Temperatura final, né, era 20 mais 20. Então nós vamos subtrair. Isso aqui é porque você vai subtrair uma da outra. Menos, e esse menos for a temperatura negativa primeira, certo? Esse menos com esse menos aqui, ó. Menos com menos fica mais. Aí mais 20 mais 3 dá igual a 23. Então variou 23 posições, certo? Uma outra atividade aqui, ó. Um reservatório contém 500 litros de água e efetuamos sucessivamente as seguintes operações. Ó. Retiramos 80 litros, colocamos 45, colocamos 30, retiramos 130, retiramos 80. Né? Então, como você pode representar isso aí? Quanto ficou de água no reservatório? Então, você vai representar, certo? No início tinha quanto? 500. Então, tinha lá certa quantidade de água, então positivo. Quando retira é negativo, quando você coloca é positivo. Daí você faz essa expressão, resolve, certo? E no final ficou 285 litros de água, pessoal, tá? Em números naturais, números inteiros, né? A gente trabalha esse mínimo múltiplo comum, né? Principalmente nos naturais. MMC, que é assim conhecido, assunto muito presente. Tá? Então vamos aqui aplicar esse conjunto, tá certo? O MMC nesses conjuntos, certo? Que o MMC tá aí trazendo o conceito, corresponde ao menor número inteiro positivo, diferente de zero, né? Que é múltiplo ao mesmo tempo de dois ou mais números. Então, para encontrar os múltiplos de um número, basta multiplicar esse número pela sequência dos números naturais. Multiplica a sequência, começando 0, 1, 2, 3 e assim por diante. Certo? 0 é múltiplo de todos os números, porque quando você multiplica por 0 vai dar ele mesmo, certo? E os múltiplos eles são infinitos, certo? Então vamos saber aqui, ó. No caso aqui, para saber se um número é múltiplo de outro, devemos descobrir se ele é divisível por outro. Por exemplo, 20 é múltiplo de 2, pois ele é divisível por 2, certo? Você divide e daí, se ele for divisível, você sabe se ele é múltiplo, tá? Vejamos aqui uma situação, ó. 3 corredores largaram juntos em uma prova cujo percurso é circular. Eles correm com velocidade constante. Bruno leva 3 minutos para completar cada volta, Henrique leva 4 minutos e Davi 6 minutos. Depois de quanto tempo os 3 passarão juntos pela primeira vez na linha de largada? Então, tá aí, uma pista circular, né? Eles partiram juntos, certo? Só que com velocidades diferentes, né? Eles vão ainda se encontrar, porque a pista é circular, tá certo? Em algum momento. Que tempo é isso? Tá? Então, gente, uma aplicação. Tá aí, ó. O conjunto dos números naturais presente no dia a dia, presente no cotidiano, certo? Para fazer isso, você pode descobrir assim, ó. Os múltiplos de 3, né? Os múltiplos de 4 e os múltiplos de 6, né? Isso aí é referente, tá certo? É referente que é a velocidade deles, ó. Velocidade, ó. Um leva 3 minutos, né? O outro leva 4 minutos, o outro leva 6 minutos. Então, pegou aí certa velocidade deles, ó. Velocidade de 3. Aí você vai descobrir os múltiplos de 3, ó. Multiplica por 0. 3 vezes 0, 0. 3 vezes 1, 3 e assim por diante. Depois de 4, multiplica 4 vezes 0, 4 vezes 1 e assim por diante. De 6, multiplica 6 vezes 0, 6 vezes 1. E aqui você encontrou os múltiplos, ó. Certo? Agora vamos destacar quais são comuns. Esse daqui estão em todos. Esse daqui estão em todos. Esse 24 também estão em todos, ó. Certo? O que isso significa? Aqui
foi quando eles partiram, certo? Com 12 minutos depois, eles se encontraram no mesmo ponto, certo? Com 24 minutos depois, eles se encontraram. Então, o MMC, que é mínimo múltiplo comum, já diz, é o menor múltiplo comum diferente de zero, certo? Vai ser o quê? 12. Então, exatamente, o MMC é 12. Você descobre assim. Você pode descobrir assim, tá? Só que se você quer descobrir de uma maneira mais rápida, existe sim esses caminhos, certo? Você vai fatorar, ó, 3, 4, 6. Você fatora aqui por 2. Aí aqui deu... Isso aqui não dá para dividir, repete, aqui dá 2, aqui dá 3, aí continua fatorando. No final você multiplica tudo isso aqui, ó, certo? Chegou no mesmo 12, ó, certo? Se você quer fazer mais rápido aqui, mas aqui nós estamos mostrando aqui, ó, certo? Também que é possível, tá? Um outro exemplo aqui, ó. Pelo método da fatoração que nós fizemos por último, calcular o MMC de 12,45, certo? Vai fazendo, coloca aqui, vai fatorando. No final multiplica tudo, deu 180. Esse material fica para vocês, tá? Uma atividade aqui, ó. Diante da casa da Michele, em Fortaleza, há um ponto de ônibus, por onde passa duas linhas diferentes. Os ônibus de uma delas passa de 20 a 20 minutos, enquanto os da outra linha passa de 30 a 30 minutos. Quer saber, ó? Diz o seguinte: se os ônibus das duas linhas passaram juntos no ponto às 13 horas e 30 minutos, a que hora deve ocorrer o próximo encontro? E que hora deve acontecer o 10º encontro? Então o que você vai fazer? Você vai, né, fatorar 20 e 30, aí encontrou isso aqui, 60 minutos, que é o mesmo que 1 hora. Então 1 hora depois eles vão se encontrar, certo? Então 13h30 mais 1 hora, 14h30. E quando vai acontecer o 10º encontro? Aí você pode fazer, ó, o primeiro encontro foi aqui, o segundo encontro, o terceiro encontro, e o 10º encontro iria acontecer aqui. Então tá aí uma maneira de você aplicar esse conteúdo. Agora, o máximo divisor comum, MDC, assunto também muito presente na matemática, a gente precisa conhecer, certo? Como o nome já diz, ó, é o máximo divisor comum, certo? 2 ou mais números inteiros, é o maior divisor comum a todos eles, maior divisor, enquanto o mínimo múltiplo comum era o menor múltiplo, que é o máximo divisor, é divisor, certo? Então, quando o número tem apenas 2 divisores, ou seja, ele é divisível somente por um e por ele mesmo, eles são chamados números primos, certo? O menor divisor de um número será sempre o número 1. Por sua vez, o maior divisor de um número é o próprio número, tá? Então, calculando o MDC de 2 ou mais números, você pode fazer o seguinte, ó, como é divisor, ó, vamos, por exemplo, calcular o MDC de 20 e 50. Então você calcula os divisores de 20. Você divide 20 por quem? Para dar número inteiro. Por 1, por 2, por 4, por 5, por 10 e por 20. E 50 divide por quem? Por 1, por 2, por 5, por 10, por 25 e por 50. Certo? Então, qual é aqui, ó, o maior divisor deles aqui, ó? O maior, certo? É o 10. Então, o maior divisor comum. O 1 é o 2, mas o maior é o 10. Então, isso é o MDC, certo? Você pode calcular o MDC também pela fatoração. Aqui, ó, 20 e 50, você vai fatorando. Só que a diferença do MMC é que no MMC você multiplica todos os fatores aqui, encontra o MMC. O MDC você multiplica os fatores comuns. Quem foi divisor comum aqui, ó? O 20 dividiu por 2, dividiu. 50 dividido por 2, dividiu. Então ele é fator comum. Agora aqui, ó, 10 divide por 2, mas 25 não divide, não é fator comum. Então você pega só os fatores comuns. No caso aqui, 2 e 5, 2 vezes 5, 10, e encontrou a mesma resposta, tá? Veja uma situação aqui, ó. Um marceneiro precisa cortar 3 tábuas em pedaços de mesmo comprimento. Para melhor aproveitamento das tábuas, o comprimento dos pedaços deve ser o maior possível. Uma tábua mede 150 centímetros de comprimento, a outra 200 e a terceira 300. Qual o comprimento de cada pedaço, né, de tábua, e quantos pedaços serão formados? Então,
Qual o comprimento, certo? Você vai fazer o quê? Vai fatorar isso aqui, ó. 150, 200, 300, vai fatorar isso aqui, encontrando como fator comum o 2, o 5 daqui e o 5 daqui. 2 vezes 5, 10, 10 vezes 5, 50. Então, cada pedaço de tábua vai ter 50 centímetros. E essa aqui você vai ter 3 pedaços, né? Aqui você vai ter 4 pedaços e aqui você vai ter 6 pedaços. É só dividir, certo? O tamanho da tábua pelo tamanho de cada pedaço e você sabe a quantidade. Tudo bem, pessoal? Certo? Assim, nós estamos aqui encerrando nossa aula, tá certo? Assista a aula quantas vezes for necessário. Em caso de dúvida, pode entrar em contato comigo. Tudo bem, pessoal? Um forte abraço e até a nossa próxima aula.